Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos estar falando de urgência e emergência. Segundo o Conselho Federal de Medicina, em sua resolução número 1451, de 10 de março de 1995, urgência significa a ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Emergência, como sendo constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente da vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Emergências são situações que apresentem alteração do estado de saúde, com risco iminente de vida. O tempo para a resolução é extremamente curto, normalmente quantificado em minutos. Tais como perda de consciência sem recuperação, dificuldade respiratória de forma aguda acompanhada de cianose, chiado, dor intensa súbita no peito acompanhada de suor frio, falta de ar e vômitos, dificuldade de movimentação ou de fala repentina, grande hemorragia, quadro alérgico grave com placas vermelhas, tosse, falta de ar e inchaço, movimentos descoordenados em todo o corpo, ou parte deles acompanhado de desvio dos olhos. Também, repuxo da boca, como cialorreia, aumento súbito da pressão arterial, acompanhado de dores de cabeça de forte intensidade, acidentes domésticos graves com fraturas e impossibilidade de locomoção do enfermo, queda de grandes alturas, choque elétrico, afogamento, intoxicação grave, queimaduras, entre outros. Urgências são situações que representam alteração do estado de saúde, além do risco iminente à vida, que por sua gravidade, desconforto ou dor, requer atendimento médico com a maior brevidade possível. O tempo para a resolução pode variar de algumas horas até o máximo de 24 horas, tais como cefaleias súbitas de forte intensidade, não habituais e que não cede aos medicamentos rotineiros, dor lombar súbita muito intensa acompanhado de náuseas, vômitos e alterações urinárias, febre elevada em crianças, de causa não esclarecida. Emergência e urgência. Nota-se que esses conceitos estão relacionados ao fator tempo como determinante do prognóstico vital. Relativo a emergir, ou seja, alguma coisa que não existia ou que não era vista e que possa existir ou ser manifesta, representando dessa forma qualquer queixa ou novo sintoma que um paciente passe a apresentar. Assim, tanto um acidente como uma virose respiratória, uma dor de dente ou uma hemorragia digestiva podem ser consideradas emergências. Riscos. De acordo com o artigo 135, deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, à criança abandonada e extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, tem pena. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se a omissão resulta a lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. No artigo 22, disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais de acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Proibições. No artigo 26, negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência e emergência. Artigo 129. A pena de cassação do direito ao exercício profissional é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos desse Código. Missão do acolhimento com classificação de risco.
ser instrumento capaz de acolher o cidadão e garantir um melhor acesso ao serviço de urgência e emergência, de acordo com a sua classificação. Vermelho, emergência, risco imediato à perda de vida. Laranja, muito urgente, risco imediato à perda da função do órgão ou membro. Amarelo, urgente, condição que propõe se agravar sem atendimento. Verde, pouco urgente, baixo risco de agravo imediato à saúde. Azul, não urgente, sem risco imediato de agravo à saúde. Objetivos: humanizar o atendimento, mediante escuta qualificada do cidadão que busca os serviços de urgência e emergência. Classificar, mediante protocolo, as queixas dos usuários que demandam os serviços de urgência e emergência, visando identificar os que não necessitam de atendimento médico imediato ou imediato. Utilizar o encontro com o cidadão como instrumento de educação no que tange o atendimento de urgência e emergência. Construir os fluxos no atendimento, na urgência e emergência, considerando a rede dos serviços de prestação de assistência à saúde. Olá, acolhimento e classificação de risco. Cada caso, uma cor. Cada cor, uma prioridade de atendimento. A cor vermelha indica a necessidade de atendimento imediato, pois há alto risco de morte para o usuário. A cor amarela indica a necessidade de atendimento prioritário, ou seja, o mais rápido possível. A verde, menos grave. O usuário será atendido, mas seu caso não é prioritário, pode esperar. E a azul indica que não há gravidade. O usuário será atendido de acordo com o horário da chegada ou poderá ser encaminhado para outra unidade de saúde de referência com garantia de acesso. Tá? Olá, triagem na emergência, urgências em acidentes. Vítimas que andam, lesões leves, verde, respira, sim ou não? Se respira, como é menos de 30 ou mais de 30 murmúrios por minuto, ou movimentos respiratórios por minuto. Se é muito pouco, como é que está a perfusão? Recupera depois de abrir as vias aéreas? Recuperou depois de abriu? Não recuperou? Como é que está o enchimento capilar dos vasos sanguíneos? Está boa? Tem uma hemorragia ou não tem? Isso é fluxograma. Alguns grupos de pacientes foram descritos no protocolo como situações especiais. São eles idosos, deficientes físicos, deficientes mentais, acamados, pacientes com dificuldade de locomoção, gestantes, algemados, escoltados ou envolvidos em ocorrência policial, vítimas de abuso sexual e pacientes que retornam em menos de 24 horas sem melhora. Esses pacientes devem merecer atenção especial da equipe de classificação de risco. E, dentro do possível, a sua avaliação deve ser priorizada, respeitando a situação clínica dos outros pacientes que aguardam atendimento. Vamos classificar a situação? Cólica renal é o quê? Parada cardiorrespiratória, aspiração de corpos estranhos, intoxicação grave, afogamento, choques elétricos, vômitos repetidos, dor lombar súbita de intensa, náuseas e vômitos, fratura fechada de rádio com perfusão menor que 2, quadro alérgico grave sem edema de glote, dispneia intensa, sudorese, incapacidade de permanecer deitado, pele, lábios e língua cianóticos, elevação súbita da pressão arterial com intensa dor de cabeça, fraturas com hemorragias ou perda de consciência, apêndice não supurada, apendicite, politraumatismo, apendicite supurada. E aí? Prioridade. O atendimento médico imediato com sinal sonoro, paciente típico não responsivo, dados vitais instáveis ou ausentes, desidratação extrema, insuficiência respiratória. Parada cardiorrespiratória, respiração agônica, trauma maior, lesão grave, TCE, grande queimado, trauma torácico abdominal com perfuração, choque, uma hipotensão, uma taquicardia, alteração do estado de consciência, insuficiência respiratória, frequência cardíaca menor que 10, cianose, letargia, frequência
respiratória menor que 10 e a cardíaca menor que 40 ou maior que 150. Saturação, também a frequência respiratória, se ela tiver maior que 33, não está insuflando bem. Coma, se a escala de Glasgow está menor que 8, isso é prioridade. Os dados vitais, se eles estão alterados, se a PA está muito elevada, é vermelho. Se já tem uma febre, é um amarelo. Uma febrícula, já é verde. E o TCE, alteração do estado de consciência, vermelho, gente. Avalia pela escala de Glasgow, muito importante. Um trauma grave é vermelho. Um trauma moderado, os dados sinais vitais está normal. Uma dor moderada, uma fratura sem deformidade, amarelo. Leve, sinais vitais normal, contusões e escoriações, já passa a ser verde. A queimadura depende da extensão do corpo do queimado. Dados vitais alterados é vermelho. Normais é amarelo, dependendo do tamanho da queimadura, né? Que vocês vão aprender a calcular. E uma pequena parte é verde, a levar para azul, tá? Feridas. Então, sempre lembre, vermelho, sinais vitais alterados é vermelho. Já normais, a gente tem ali que avaliar entre amarelo e verde. Uma ferida pequena é verde, tá? E para trocar curativo, claro que é azul. Intoxicações agudas. Relato de a menos de 6 horas sem sintomas de ingestão, vermelho. A mais de 6 horas, amarelo. Vias dérmicas, dados vitais alterados, também é vermelho. Então, dados vitais alterados, dificuldade respiratória, é vermelho. É um risco iminente à vida. Por isso que eu estou dizendo, a queixa respiratória é muito importante, tá? Dor torácica. Vamos ver a dor disquêmica. Qual é a dor que ele está sentindo no tórax? Porque o nosso medo é ser uma angina, uma dor no peito, que leva à morte, tá? Queixas abdominais e urinárias, como é que está essa dor? Como é que está esses sinais vitais? Está fazendo xixi ou não está mais? Aí se agrava o quadro, tá? Dor cervical, cefaleia, a gente tem que olhar os sinais vitais. PA, deu alteração, vermelho. Tá muito alterado, é vermelho. Tem que avaliar. Alteração do estado neurológico. Aí a escala de coma de Glasgow. E aí você vai fazer a escala de coma de Glasgow e avaliar como tá, a pupila. Não se preocupe que a gente vai ver isso. Como é que tá a pupila, a abertura da pupila? Ele responde, tá responsivo? Ele movimenta? Como é que tá a estrutura sua muscular? Como é que tá seu nível de consciência? Sabe que dia é hoje? É responsivo? Não é responsivo? Tudo isso tem que ser avaliado, tá? Distúrbios psiquiátricos. Ele tem uma agitação intensa, convulsão, é vermelho, tá? Uma insônia é azul. Humor deprimido é verde. Pensamento suicida já é amarelo. Uma pressão alta, tá muito alta, é vermelho, gente. É vermelho. O diabetes, quanto muito alta como muito baixa, em tempo de ter um coma diabético, é vermelho, tá? Sangramentos. É um grande sangramento contínuo, vermelho. É um sangramento que não para, mas não é tão volumoso, não tem a quantidade é tão alta, é amarelo, tá? É sangramento. Queixas oculares, e lembre que o sangramento nem sempre é para fora do corpo, pode ter um sangramento interno. Então, tudo tem que ser devidamente avaliado. Afecções de pele, tá? Tudo avaliado. E na alergia, a gente se preocupa muito se não pode dar edema de glote. Edema de glote. E tem outros sintomas que fazem a gente se questionar, como edema, icterícia, fraqueza, câimbras.
menstruação irregular, atraso menstrual, pode ser gravidez, atestado de saúde e realização de exames. Então, tudo isso para nós podermos classificar. Bons estudos e até a próxima.